obrigado pela sua presença. Quem está assistindo a gente aí, por favor, ativa o sininho, segue o nosso canal, sempre com dicas de empreendedorismo, sempre falando sobre negócio. Hoje eu estou trazendo aqui o Dr. José Carlos, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o convite. José Carlos é um amigo de longa data, é um cliente aqui da Agência Mais Resultado. A gente já se conhece há bastante tempo por conta de um grupo de empresários que a gente participa, chamado BNI. Para quem não conhece BNI chama-se Business, né, o B de negócios, Network, ou seja, de encontros e trocas, e de internacional. Esse grupo existe desde 85 nos Estados Unidos, e o propósito desse grupo é a troca de indicações, que a gente chama de referências, onde um membro ajuda o outro a crescer. E a forma da gente estar aqui é uma maneira também de fazer essa troca acontecer, para que vocês conheçam mais do trabalho da odontologia e mais do trabalho do Dr. José Carlos. José Carlos é um especialista em ortodontia. Para quem não sabe o que é ortodontia, é o conserto dos dentes tortos. E hoje, por conta da tecnologia, cada vez mais a projeção de 3D, o planejamento digital está facilitando e popularizando, melhorando o acesso a esse tipo de serviço. Então, doutor, queria que você falasse um pouco sobre o que é a ortodontia digital. Bem, a ortodontia digital chegou já há alguns anos e é uma realidade ao futuro. Ninguém pode mais fugir disso. No caso da ortodontia, a gente não pode menosprezar o tratamento tradicional, que é um tratamento perfeitamente conceituado, um tratamento que tem êxito. Porém, através da odontologia digital, hoje em dia, uma das principais mudanças em relação à parte de moldagem, que antigamente é feito com materiais plásticos, né? E as pessoas tinham, às vezes, ânsia ao fazer esse procedimento, hoje em dia com o scanner. O scanner ele consegue copiar a arcada do paciente exatamente e proporcionalmente sem haver distorção. Com isso, o aparelho consegue ser confeccionado com total precisão. E, além disso, hoje em dia nós estamos trabalhando com os aparelhos alinhadores estéticos, né? Que tem várias marcas aqui no Brasil. A principal e mais famosa, conhecida quase pelo mundo todo, é o Invisalign, né? E a gente consegue mostrar para o paciente como esse paciente será tratado, né? Então, todas as informações são colocadas em um programa e a gente vai mostrar ao paciente como ele está, qual o problema dental dele e como ele vai ser tratado, né? Vai mostrar o tempo, é uma das vantagens também dessa parte digital. Então, hoje em dia não temos como fugir da tecnologia, isso aí é uma realidade. Então, o scanner é uma coisa que chegou e veio para ficar, né? Mas vamos falar de negócio, né? Se o aparelho invisível projetado em computador chegou e está acelerando o processo, naturalmente você tem hoje um grupo maior de franquias ou empresas que usam essa tecnologia para ganhar escala. Existem diversas marcas, estou correto? Sim. Mas a ortodontia, tradicional, ela ainda tem espaço e também tem franquias desse modelo, né? Aqui usa bracket, o modelo tradicional, né, que aparece. Isso. Vamos deixar bem claro. O que o alinhador estético vai substituir? Ele substitui o bracket, que é aquela peça metálica ou porcelana, né, colada ao dente, e os fios. Qualquer outro elemento, como elásticos, como os parafusos, mini parafusos, também são necessárias com os alinhadores estéticos, né? Então, a pessoa deixar bem claro que o alinhador estético substitui brackets e fios, né? Em relação à franquia, obviamente, o tratamento tradicional, as franquias, a gente não pode comparar produtos diferentes, né? Porque eu sempre falo o seguinte: qualquer paciente que chegar ao meu consultório achando que o alinhador estético é mais caro que o alinhador tradicional, eu vou mostrar para ele que não é. Por quê? O alinhador, o tratamento tradicional tem um valor inicial bem menor, porém tem as mensalidades e vai demorar muito mais tempo. Então, no final das contas, no final do tratamento, você vai economizar por volta de R$500. Eu acho que é uma coisa muito irrisória em relação a todos os benefícios que os alinhadores estéticos proporcionam às pessoas. Isso se economizar, né, doutor? Porque agora, com a entrada de certas marcas chinesas, vamos dizer assim, né? Porque antes você tinha somente o Invisalign como o grande e único produto. Agora já tem os concorrentes, né? E com a concorrência, ela faz com que os preços
sejam mais baixos, não é isso? Sim. O próprio Invisalign também está se mexendo em função da chegada dessa concorrência. É claro, inegável, hoje em dia ainda o Invisalign é o melhor produto, indiscutivelmente, isso não há como discutir. Porém, já que você tocou na produtos chineses, já chegou no Brasil uma marca chinesa e está trazendo toda a sua tecnologia. Eu, como dentista, como ortodontista, eu gostaria que tivesse várias outras marcas com a mesma capacidade de tratamento. Concorrência é a melhor coisa que existe. Então, a grosso modo, essa marca que veio da China, ela mais ou menos é por volta de uns R$ 2.000 a menos do que o Invisalign. Isso faz uma diferença enorme, né? Quando a pessoa coloca na prestação, né? Na parcela. Sim, com certeza. Né? Aí, em relação a dinheiro, cada um que sabe o seu. Porém, repito, se não for problema de dinheiro, realmente o Invisalign é a melhor marca, mas esta marca que chegou é uma marca que veio para ficar e veio para incomodar o mercado. Você percebe alguma diferença de qualidade entre essa marca chinesa e o Invisalign, em termos de acabamento do produto? O que há de diferente? Bem, vamos lá, vamos deixar uma coisa clara, o que pode tornar o Invisalign mais caro. A propaganda, né? Então, a Line, que é o nome da empresa que produz Invisalign, gasta milhões e milhões em propaganda. Anitta, Bruno Galhaço, né? Uma série de atores famosos, personalidades usando. Né? Exatamente. Então, esta outra marca, que hoje em dia se chama de Selfie, né? Ela não investe em propaganda, daí já economiza. Ela também economiza, porém não é na qualidade do alinhador, vamos dizer assim, no saco que envolve o alinhador, na caixa, então isso faz economizar um pouco. Essa marca ela vem do interior de São Paulo, então o frete também é muito mais em conta, né? Então isso tudo faz também baixar os custos. Interessante. E quando a gente faz uma conta para pessoas que têm problemas complexos, né? Porque às vezes você faz a conta para problemas simples, né? A pessoa quer fazer apenas um dente, 2 dentes. Mas quando a pessoa tem a arcada completamente torta, o Invisalign ou a marca Selfie ou qualquer outro, vou chamar assim de invisível, resolve o problema? Bem, vamos lá voltando. O Invisalign realmente é o melhor, né? Uma outra marca conceituada, não vou falar o nome para não ficar expondo o nome das marcas, ele vai conseguir, em um caso muito complexo, 70% do que o Invisalign conseguiria. Né? Então, o Invisalign já tem mais de 15 milhões de tratamentos no mundo, então já é uma marca que está comprovada a eficiência e resolve, hoje em dia, resolve qualquer problema dentário, desde criança até adultos. Então, não tem mais nada que o alinhador estético Invisalign não possa resolver hoje em dia. Né? Então, os outros ainda têm, vamos dizer assim, um limite de resultados, né? E se o tratamento for muito prolongado, como você falou, aí essa diferença de qualidade, de preço que eu havia falado no início, ela se perde, né? Aí já não vale, porque o Invisalign, em casos muito complexos, ela oferece, vamos dizer assim, reposições de novos alinhadores, né? Por 5 anos. Então, aí realmente, em relação ao preço, não compensaria outra marca. Então, qualquer tipo de problema ortodôntico se resolve com o Invisalign? Com certeza, sem problema nenhum, tá? Lembrando que, às vezes, a gente pode usar algum elemento extra, eu repito, como um elástico, como um parafuso, que, na verdade, é como se fosse um mini implante mais simples, né, para as pessoas poderem entender, né? Mas hoje, qualquer coisa resolvida com alinhador estético, sem problema nenhum. Aqueles casos de pessoas que têm uma distância entre a parte superior e a parte inferior, né, que usavam aqueles freios de burro, que chamavam, né, que usavam um aparelho externo, né, que as crianças eram ridicularizadas na escola por conta disso. Isso ainda existe? Esse chamado freio de burro chama-se arco extraoral. O arco extraoral ele tem 2 funções. Uma função é ortodôntica, de movimentação dos dentes posteriores para distal, e a outra ortopédica, que são forças mais pesadas para que o maxilar a gente consiga diminuir o crescimento ou impedir o crescimento. Né?
Então, em casos mais complexos, aí seriam os casos, vamos dizer assim, quando é parte óssea, caso ortognático, aí tem que envolver cirurgia, né? Que aí entra um buxo, Bucomaxilo. bucomaxilo, Isso, que faz a cirurgia de redução de queixo, né? isso. Que Então, aí já entra em centro cirúrgico para fazer isso. sendo cirúrgico. Então, o dentista, em casos desses ortocirúrgicos, a gente alinha as arcadas separadamente, né, sem ter uma relação uma com a outra, a grosso modo, e vai para o centro cirúrgico, aí vai fazer as alterações ósseas, né, para encaixar uma arcada na outra, e depois volta para o ortodontista para acabar de fazer o alinhamento final. Entendi. Como é que funciona em casos de crianças, né? Porque qual é a data assim, ideal, qual a idade ideal que uma criança deve colocar aparelho? Isso vai depender muito, depende da maloclusão. Por exemplo, uma mordida cruzada é na hora que a gente percebe a mordida cruzada. A gente não pode permitir que exista uma mordida cruzada. Então, se uma criança de 6 anos tiver uma mordida cruzada, está na hora de corrigir este problema. Não vai corrigir a arcada como um todo, mas corrige o problema da mordida cruzada, né? Normalmente, uma criança que tenha problema com arcada, né, falta de espaço, seja o que for, normalmente por volta dos seus 9, 10 anos, já pode fazer um tratamento inicial, quando está naquela troca dentária, para posteriormente, na época de adolescência, fazer a finalização do tratamento. Só explicando para a audiência, a mordida cruzada é quando o dente de cima, ao invés de estar por fora, ele está por dentro, ou vice-versa, né? Não está alinhado à forma de morder. Né? Exatamente. Essa mordida cruzada que o Emanuel se referiu seria a mordida cruzada posterior, né, que o dente superior estaria por dentro da arcada inferior, e também tem a mordida cruzada anterior, que o dente inferior estaria à frente do superior, estaria numa posição anormal. Dente na frente, isso aí. A pessoa que está com os dentes de cima, em vez de estar por fora, de baixo. Exatamente. Isso acontece. E para corrigir, dependendo de como foi a idade, existe um outro, vamos dizer assim, dispositivo, né, que usaria para alargar a arcada, ou em casos quando está em crescimento, a gente usa um outro dispositivo que vai fazer a disjunção, ou seja, a separação dos ossos, porque a arcada superior é formada, na verdade, por 2 ossos. Então você coloca esse disjuntor, vai separar esses ossos da arcada superior e vai mantendo essa posição nova formação óssea vai acontecer para unir essas duas partes que foram separadas, né? Em adulto não tem jeito, em adulto tem que ir para o centro cirúrgico para poder fazer vamos dizer, esse alargamento da arcada superior. Bom, doutor José Carlos, queria saber sobre famosos. Tem muito famoso com dente torto por aí? Bem, no Brasil é muito difícil, né? Nem famoso, nem jogador, nem artista, é muito difícil, porque aqui no Brasil a estética é uma coisa assim, na sociedade é muito forte, e as pessoas procuram logo tratar dos seus dentes, tratar do rosto, né, da sua imagem. Então é muito difícil hoje em dia encontrar alguém famoso com problema dentário. No exterior é mais comum. No exterior realmente tem muitos artistas famosos, é mais comum. Por acaso, eu sou tricolor, minha família toda é fluminense, e minhas filhas foram mostrar um vídeo do Alex Escobar, que é América. Porém, os 2 filhos dele são tricolores. E eu vendo lá no Instagram, eu reparei os dentes tortos e fui buscar. E realmente, o Alex Escobar tem os dentes tortos, ele precisa ser tratado, que é uma coisa muito curiosa, né? As pessoas me procuram por causa da estética, né? Eu chego lá, José Carlos, nossa, meus dentes estão feios. Mas as pessoas não têm a consciência, isso é óbvio, né? Que um dente mal posicionado, ele pode gerar desgaste nos dentes, ele pode gerar, vamos dizer, um grau mais adiantado, até uma perda de um dente, né? Mas as pessoas não têm essa consciência. Então, as pessoas procuram o dentista porque o dente está feio, né? Você dando função aos dentes, colocando na posição adequada, trazendo a saúde, automaticamente a estética vem junto, né? E aí é uma coisa muito gratificante, né? Você vê um sorriso, né? Que é uma coisa muito importante das pessoas que trabalham com o público e que também quem não trabalha, né? O sorriso melhora muito a autoestima da gente, né? O sorriso faz bem à saúde. Você falou sobre estrangeiros, né? Quando eu estive na Europa, me chamou a atenção que eles não têm um cuidado com os dentes igual nós brasileiros temos. É comum você ver jovens com os dentes amarelados,
eles fumam mais do que nós. Eu percebi claramente isso olhando para as pessoas. Você tem essa percepção? Existe algum estudo nesse sentido sobre cuidados orais no Brasil versus o resto do mundo? Eu sei que, por exemplo, no número de dentistas, nós somos o número 1 do mundo, não é isso? Em relação ao cuidado, realmente eu não desconheço qualquer pesquisa, né, que mostre que o brasileiro tenha mais cuidado oral ou não. Porém, os nossos dentistas são altamente qualificados, o Brasil tem uma odontologia de primeiro mundo, né? Não é à toa que no passado, em Portugal, teve um certo conflito com os dentistas brasileiros e portugueses, até na época o primeiro-ministro tratava com um dentista brasileiro. Isso se dá muito pelo porquê. Porque aqui, na verdade, a odontologia é uma super especialização da medicina, né? E lá em Portugal, quem é dentista é um médico que se faz toda a parte de medicina, acabou o curso de medicina e resolve fazer odontologia. Com isso, ele tem muito pouco tempo de odontologia real. Aqui no Brasil, os nossos cursos estão em 5 anos. Então, o dentista brasileiro realmente tem uma formação muito melhor do que, no caso, um dentista português, né? E também o que em alguns países acontece é que, às vezes, a odontologia ela tem uma parte pública muito grande. Então, com isso também as pessoas se acomodam e procuram, não estudam tanto, não procuram se aprimorar tanto. E por isso a odontologia brasileira realmente tem um sucesso, uma vanguarda mundial bastante considerável. Vimos dados recentes, foi uma pesquisa da Rede Globo. A Rede Globo fez um estudo sobre odontologia e deu uma lida sobre isso. Geralmente o pessoal da área de pesquisa da Globo manda para as agências alguns estudos sobre certos mercados para a gente poder prospectar ou trazer clientes, né? E um dado que me chamou a atenção é que, de fato, o Brasil é um dos países que tem o maior número de dentistas no mundo. E um outro dado que eu achei interessante é que esses dentistas ficam todos nas grandes cidades. E, portanto, há uma carência de dentistas no interior do Brasil e nas áreas mais pobres. Porque, naturalmente, né, todo mundo quer morar onde tem teatro, cinema, onde tem, sei lá, uma vida social maior, né? As pessoas não querem morar no interior do interior onde não tem nada, né? E que, portanto, havia uma oportunidade do crescimento dessas chamadas clínicas populares. Por isso que eu acho que se cresceu tão rápido, né? O Dr. Company da Vida, entre outras marcas nesse sentido. Como é que você vê esse crescimento das franquias em detrimento aos profissionais como você, que tem uma clínica onde você mesmo atende todo mundo, onde o atendimento é individual, onde a pessoa não passa por vários pessoas, só passa por você. Como é que você vê essa questão? Eu, pessoalmente, eu não tenho, vamos dizer assim, essas clínicas populares não me afetam nada comercialmente, porque o nicho do público é completamente diferente do meu, né? Tem mercado para todo mundo, né? A única coisa por que também tem essa proliferação? Porque o Brasil ele tem mais faculdade de odontologia do que os Estados Unidos, que é maior e uma população muito mais rica do que a brasileira. Então, proliferou muitas faculdades de odontologia, com isso se coloca pessoas no mercado, pessoas que infelizmente não têm uma condição financeira para abrir um consultório que hoje é muito caro, né? Você abrir não é a sua sala, tem toda a parte dos equipamentos, e acabam as pessoas se subempregando nas clínicas. Eu não digo que todas as clínicas são ruins de maneira alguma, né? É uma maneira de negócio e as pessoas estão lá porque quer. Então eu vejo isso muito em função do oferta e procura, né? Então só existe porque, infelizmente, tem dentistas que não conseguem se posicionar no mercado e acabam, vamos dizer, sendo empregados dessas franquias, né? E aí, naturalmente, é um prato cheio para as franquias, né? Tem muito dentista desempregado. Sim. Vou botar esse pessoal para trabalhar de forma barata e aí, naturalmente, o cara consegue crescer o negócio. Sim, se eu ter uma ideia, sem desmerecer nenhuma profissão, mas tem dentista que recebe por dia menos que uma faxineira. Isso aí, nada contra faxineiro, isso nada mais uma pessoa que estudou, fez uma faculdade cara, se submeter a receber menos do que uma pessoa que não precisou se qualificar, realmente tem alguma coisa errada. 5 anos de faculdade
Quanto uma pessoa que não tem a faculdade, realmente... Sem contar que o custo para você se tornar um dentista é muito alto. As práticas, o kit, né, o kit inicial que se chama. Sim, sim. Eu lembro, a gente atendeu durante um tempo uma dental, né? Dental Hércules, até ele resolver fechar o negócio. É uma dental que ficava no Meia. E ele comentou rapidamente que um kit desses, né, inicial, que vem as ferramentas, né, era algo em torno de 8 mil, 10 mil reais, sei lá. Ele tinha me falado um número nesse sentido. Não sei se ainda é esse valor. Não, com certeza, eu não sei o valor exato, mas realmente é um valor bem caro, além de todo o equipamento, de Sim. tudo, né? Então, realmente, e até por isso que na odontologia as cotas não funcionam muito. E não tem como, porque o governo permite que as pessoas entrem através de cota, mas o governo não chega junto, não ajuda. Então, não O adianta. equipamento Não adianta, então, Já. por isso que a odontologia realmente, cota praticamente não existe, porque não tem o apoio do governo para que uma pessoa menos abastada possa finalizar um curso. Mas eu conheci uma ortodontista, inclusive colega sua, que ela veio de uma família muito pobre, ela veio do Nordeste, ela morava no Rio de Janeiro, uma região ali da região Sulacap, não, ali como é que se chama? Senador Camará, esse é o nome do local onde ela morava, que é uma comunidade, tem aí várias comunidades. Perto de Realengo. Exatamente. E ela contou todo o sofrimento que ela teve para estudar, porque ela tinha que trabalhar para ter o dinheiro para poder comer, sobreviver e também estudar. Então, que ela dormia no ônibus, né? Que ela virava noites, assim, nesse processo louco. E hoje é uma grande doutora, né? Vou até mandar um beijo para a doutora Joserene, que estiver assistindo aí. Ela me contou essa história e me emocionou bastante. Eu vejo que muitos estudantes, independente da área, estou falando do odonto, mas na área da medicina, na minha área, publicidade, administração, marketing, enfim, eu vejo que muitas pessoas vieram de áreas carentes e conseguiram dar um salto quântico na vida. Eu posso contar a história, né? Enfim, eu venho de uma comunidade lá do Complexo Alemão, enfim, meu pai é uma pessoa muito, muito humilde, por exemplo, minha avó, ela era analfabeta, meu avô também é analfabeto, né? Os pais do meu pai. E os pais da minha mãe vieram do Nordeste, lá do interior da Paraíba, né, descendentes de índio ou negros, também uma origem muito simples. Minha mãe veio do Nordeste, lá do interior da Paraíba, de Alagoa Nova, para tentar sorte no Rio de Janeiro, aí, em torno de 18 anos de idade, e ela vem trazendo todos os irmãos depois, que ela é a mais velha, e todos vêm para cá para morar em Belfor Roxo, enfim, em subúrbio, né, na região da Baixada Fluminense, e a história conta e a gente está aí, né? Eu consegui, né, numa origem humilde, estudando em escolas públicas e galgando espaço na vida até montar minha própria empresa. Então, eu acho que o esforço, voltando a dizer a nossa história, do indivíduo, obviamente, daquele que tem cota, daquele que vem da origem humilde, é muito maior do que aquele que tem apoio do pai ou da mãe, mas não é impossível, concorda? Não, com certeza. Não é impossível, até porque quem não tem sabe o esforço que tem que fazer para ter. Né? Quem já nasceu, vamos dizer assim, berço esplêndido, né? Às vezes não dá o valor do trabalho que o pai teve para construir. Né? Então, às vezes, a pessoa que é pobre, que é humilde, ele sabe o trabalho que tem que fazer, toda a energia que tem que colocar, e mais tarde ele vai colher os frutos. Né? Isso é muito bacana. Eu tenho uma outra história engraçada do odonto, né? Durante um tempo eu trabalhei para o Márcio Ramos, que é dono da Implante Rio. Agora é Rio Odontologia. E ele contou a história da formação dele, que ele também veio de uma origem muito simples na Baixada Fluminense. E quando ele passou na faculdade pública, ele teve que se mudar para outro município. Ele foi estudar lá na região do Norte Fluminense, se não me engano, Campos. Campos, Eu não lembro bem o nome não, da faculdade. Campos, com certeza é Campos, a mais antiga. Foi para Campos. E lá ele não conseguia estudar sozinho, sem ter recurso. Então ele teve que trabalhar para fazer o dinheiro dele. O que ele vendia era batendo de porta em porta, vendendo essas bugigangas, sabe? Ele batia na porta da pessoa, vendia uma bugiganga, às vezes a pessoa não tinha uma bugiganga, não queria comprar nada, não tinha dinheiro. Aí ele falou, você não tem dinheiro, mas você tem ouro guardado? Ah, tem um dente de uma criança aqui, ó. Aí, eu tenho aqui um cordãozinho. Aí ele foi recebendo em ouro. E aí ele percebeu que aquilo era uma oportunidade, ele começou a vender o ouro que ele
ele pegava na troca dos objetos, e assim foi. O cara conseguiu chegar à potência que ele é hoje com diversas clínicas. Então eu vejo que quando o indivíduo quer, né, ele consegue, de alguma maneira, passar pela barreira da pobreza. Tem N casos de empresários desse tipo. Com certeza. A própria história do Silvio Santos, né? Outro dia assisti a série do Silvio Santos, que conta exatamente isso, de camelô a mega empresário. Você sabe me dizer se hoje, na odontologia, pelos recursos que ela permite, né? Porque agora, como você mesmo colocou, a concorrência aumentou muito. Antes, para o cara conseguir, né, da pobreza, ter sucesso na odontologia, era mais fácil, teoricamente, porque a concorrência era menor. Hoje, você acabou de citar, tem muitos dentistas, muitas clínicas. Hoje é mais difícil, né? Uma pessoa que não tem, sei lá, um apoio de familiar, um apoio de marca, só um apoio qualquer, dar esse salto social. Na odontologia realmente é bem difícil pelo custo de implementação de um consultório, né? Então, fica difícil, uma pessoa que não tenha dinheiro, ele vai, no máximo, alugar um espaço para começar, seria um caminho mais fácil, fazer um concurso público, né, para poder ter alguma coisa que possa sustentar, e a partir daí vai estudando, vai crescendo, né? Mas realmente não é fácil, né? Não é fácil não, porque antigamente bastava só ter o consultório, botar a plaquinha na porta, aparecia o paciente. Hoje não. Hoje a gente precisa de um trabalho especializado, de empresa, de agências, né? A Mais Resultado, eu trabalho com ela faz toda a minha produção, Instagram, no Google, né? Então, tudo são ferramentas que envolvem custos, isso é óbvio, né? Então, é todo um complexo. Hoje a gente não é só uma pessoa fechada, a gente precisa de toda uma estrutura para nos vendermos, né, para o mercado, né? Eu peguei a época que quando eu trabalhei em jornal, então tinham muitos dentistas anunciando no jornal, né? No Globo, então você tinha duas áreas, o classificado, que a gente chamava de guia, e o noticiário. Então, o dentista botava uma página, um quarto de página, meia página e tal. Depois disso foi para o meio digital, né, para o Facebook, para o Instagram. E hoje a gente vê uma concorrência muito grande em todos os meios. Você vê grandes franquias patrocinando clubes de futebol, patrocinando campo de futebol com placa. Você vê o cara fazendo televisão, você vê o cara anunciando em meios muito grandes e, portanto, a estratégia ela passa a ser fundamental para o sucesso de um dentista. Não tenha dúvida. Hoje a gente tem que se mostrar, né? Não, a gente, além de ser bom, temos que mostrar que somos bons, né? Então a gente precisa de ajuda de terceiros, né? Porque nós somos dentistas. Na faculdade a gente não aprende a ser empresário, a gente vai aprendendo depois. E tem que ter um apoio, né? A gente tem que ter alguém por trás da gente para nos mostrar ao grande público, né? Tem que estar nas mídias. Hoje não tem como o profissional não estar na mídia, né? Se você não estiver na mídia, você está morto, você está aposentado, esquece, né? Hoje é fundamental, faz parte. Que nem o equipe, se um dentista não trabalha sem um equipamento, o dentista hoje que não tenha mídia digital também está fora do mercado. Bacana. E encerrando o nosso papo, eu queria que você deixasse esse recado aqui, está te ouvindo nessa câmera aqui, deixar seus contatos. Bem, meu Instagram é @drjosecarlosnascimento e meu site é drjosecarlosnascimento.com.br. Muito obrigado. Muito obrigado, José Carlos, obrigado pelo seu tempo. E espero que você compartilhe esse vídeo também com seus amigos. E você que está me assistindo, compartilhe com seus amigos também, ative o sininho e faz esse vídeo chegar na mão das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua atenção e pela sua audiência.